Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o livro Libertação, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Hoje é o estudo de número 21 e vamos iniciar o capítulo 16. Capítulo 16. Encantamento pernicioso. Nos narra André Luiz. Finda a reunião, reparei que a médium Dona Isaura Silva apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzento-escura, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Impressionado, dirigi-me a Sidônio com natural indagação, ao que ele me respondeu, atencioso. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Relembrando, nós estamos acompanhando o caso de tentativa de cura, de uma obsidiada muito querida pelo mentor de André Luiz e que somente na casa espírita encontrou a reunião mediúnica para libertar, a vítima dos seus algozes, dos seus perseguidores. Então nós temos a Margarida libertada pelas ações de Gúbio, a fim de que Saldanha fosse também ajudado, auxiliado, para que deixasse de ser um perseguidor. Nós vimos no último estudo que nessa casa espírita eles realizaram o diálogo de todos aqueles que necessitavam, a comunicação mediúnica para possibilitar a libertação de um dos que estavam hipnotizando e a vinculação de vários espíritos protetores, trabalhadores daquela casa, para proteger a casa da então obsidiada, a fim de que ela não ficasse ali vítima dos ataques que certamente viriam em decorrência da conversão dos obsessores. A gente viu que como alguns obsessores se converteram para o bem, eles já sabiam que uma horda iria atacar a casa. A casa, então, foi guarnecida por vários espíritos protetores e nós estamos vendo agora que a médium principal da casa, no sentido da comunicação que nós vimos, ela está sendo alvo de um ataque organizado. Nos ensina André Luiz, na pessoa de Sidônio, que ela sintonizou com esses espíritos e por isso estava sendo alvo dessas vibrações infelizes. E o motivo da queda dela foi o ciúme. Enquanto se acha sob nossa influência direta, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe, quando em função entre os dois planos. Terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Aqui é um alerta para todos nós, Quantas vezes nós sintonizamos com o bem nos momentos de atividade, de trabalho, mas assim que deixamos a casa espírita, assim que encerramos as atividades voltadas para o esclarecimento, para o crescimento interior, para a renovação de atitudes, nós voltamos a nos sintonizar com aqueles que nos atrasam. Temos o suporte da espiritualidade no momento do serviço, mas depois, voluntariamente, nos sintonizamos com entidades infelizes. Não há, porém, algum recurso para socorrê-la? Indagou o curioso André Luiz. Sem dúvida, elucidou o orientador da pequena e simpática instituição. E porque não a abandonamos, ainda não sucumbiu. Então vejam, o auxílio deles que
evitou a queda completa de Isaura. Eles ajudam, sim, mas é necessário que ela tome a decisão. É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com cautela, sem humilhá-la e sem feri-la. Vejam o cuidado da espiritualidade quando cuida de nós. Ao invés de puxar a orelha e apontar as nossas falhas, eles ajudam com muita cautela para a gente não ser humilhado nem ferido nas nossas imperfeições. Quando defendemos um broto tenro, do qual é justo aguardar preciosa colheita do porvir, é necessário combater os vermes invasores sem atingi-lo. Olha que figura interessante, né? Quando a gente protege uma pequena planta, nós combatemos as pragas sem ferir o broto. É assim que a espiritualidade cuida de nós, sem nos ferir a inferioridade, sem apontar os erros de forma direta. Eles vão nos auxiliando para a gente ir abandonando nossas viciações. Crestar o grilo de hoje é perder a colheita de amanhã. Nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas. Vejam que eles estão com receio de criticar de uma forma muito direta e ela abandonar o serviço, porque a gente faz isso, né? A gente se ofende, às vezes, uma chamada de atenção, a gente às vezes recebe e se ofende, abandonando o serviço ou deixando de sintonizar com os bons espíritos de vez. Então eles vão com muito cuidado para a gente não se ofender, porque a gente é cheio de melindres. Ela, porém, não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro e, por meio dessa brecha que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Então vejam que Isaura é uma pessoa boa, porém ela tem muito ciúme do esposo. E ela chega a ter cólera, que faz ela perder a sintonia com a espiritualidade. Hoje, viveu um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. Quando a gente sente cólera, a gente está se ferindo por dentro. Reclama-nos concurso ativo nesta noite, pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores, durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite, com os seres e as forças que a povoam. Interessante essa última parte, né? Ele está dizendo que todos nós, enquanto trabalhadores do bem, servos que somos de Cristo, quando baixamos a vibração durante o dia, encontramos com os nossos mentores durante a noite para eles chamarem nossa atenção, para eles nos despertarem mais uma vez, nos puxarem da zona inferior que a gente sintoniza e voltar para o bem, para o caminho do equilíbrio. Interessante isso, né? Eles sempre entrevistam, marcam uma reunião com a gente, toda vez que erramos durante o dia. Estampou na fisionomia significativa expressão e acrescentou: enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. Olha só. Só recebe ataque de entidade pervertida quem se destacou no bem, quem está tentando sair do lamaçal, do erro, da ignorância, das atitudes menos dignas. Logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Esse parágrafo merece, como tantos outros, ser emoldurado, né? Toda vez que a gente eleva a nossa vibração, se destaca no autoaperfeiçoamento, recebe ataque da inveja, daqueles que não se conformam que a gente está se elevando. Isso tem que servir de alerta, a gente precisa ler isso diariamente, para não cair, para evitar baixar a vibração,
aceitar o ataque dessas entidades que certamente dão risada quando percebem que a gente caiu, né? Que sirva de alerta para todos nós. Não deixemos esses ataques baixar nossa vibração, porque a gente está num caminho do bem e por isso está recebendo ataques. Convenci-me de que o caso assumiria grande importância para os meus estudos particulares e, compreendendo que Margarida já recebera grandes vantagens, pedi permissão ao nosso instrutor, após o consentimento de Sidônio, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária e os que se lhe prendiam às teias escuras do sentimento. André Luiz, então, como Margarida já recebeu um auxílio muito grande, pediu autorização a Gúbio, pediu a Sidônio se ele podia acompanhá-lo, que foi aceito, né? Autorizado, e ele iria então ver naquela noite como que essa servidora Isaura sofria os ataques das entidades infelizes por conta do seu ciúme com o esposo. Gúbio concordou sorridente. Aguardar-me-ia o regresso no dia seguinte. Nosso grupo retirou-se, conduzindo a doente e o esposo, infinitamente satisfeitos, e coloquei-me ao lado de Sidônio em interessante conversação. Então, Margarida seguiu com seu esposo e André Luiz ficou conversando com Sidônio para entender o caso da Isaura. Por enquanto, explicou-me a certa altura da útil palestra, este domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância, como eu falei no início. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui, mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai ela mesma ao encalço de maus conselheiros. Olha só, isso é para todos nós, né? Quantas vezes deixamos a proteção do nosso lar, que ora, que tem a companhia de bons espíritos, para nós próprios buscarmos os infelizes, os perturbados, os maus conselheiros. Esperemos que abandone o veículo de carne sob a ação do sono e verás de perto. André Luiz ia ver, então, como que a Isaura se afastava dos seus amigos espirituais. Decorridas apenas 2 horas, vimos o senhor Silva, esposo de Isaura, que nos acenava de porta próxima, já desligado do corpo físico. Olha como o senhor Silva, ele tem uma capacidade espiritual, né? Já desdobrou e já estava entrando em contato ali com André Luiz e companhia. Sidônio levantou-se e, convocando um de seus auxiliares, recomendou-lhe acompanhasse o dono da casa em proveitosa excursão de estudos, estudando, analisando o caso. O irmão Silva, junto de nós, alegou pesaroso. Tanto desejava que Isaura viesse, mas não me atendeu aos apelos. Deixe-a, observou Sidônio, com inflexão de energia na voz. Naturalmente, ainda hoje não se acha preparada para atender às lições. Então vejam que o Silva desdobrou, chamou a companheira e ela não quis ir. Ela deve estar chateada com ele por causa do ciúme. O interlocutor mostrou profunda tristeza no semblante calmo, porém não vacilou. Seguiu, sem delongas, o cooperador que lhe era apresentado. Mais alguns minutos, e Dona Isaura, fora do corpo de carne, surgiu-nos à vista, revelando o perispírito intensamente obscuro. Ela trazia uma escuridão porque alimentava o ciúme e a cólera. Passou rente a nós, sem prestar-nos a mínima atenção, mostrando-se encarcerada em absorvente ideia fixa. E quando a gente está na ideia fixa, a gente não enxerga os bons espíritos. Sidônio endereçou-lhe algumas palavras amigas que não foram absolutamente ouvidas. Tentou o amigo tocá-la com a destra luminosa, mas a médium precipitou-se em desabalada carreira, deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituía naqueles instantes aflitiva tortura. Olha só, ela é uma servidora de casa espírita, ela é médium, talentosa no sentido de que apurou a sua mediunidade, estudou, estava vinculada àquele grupo e
enquanto desdobrada se comportava como um espírito inferior, saiu correndo de Sidônio, que é o diretor espiritual da casa. A presença dele, o toque dele, as palavras amigas significavam tortura para ela, porque ela estava sintonizada de forma rasteira. Ela saiu correndo, porque a energia de Sidônio a incomodava, a ponto de usar a expressão tortura. Encontrava-se incapaz de assinalar-nos a presença. Entretanto, percebia-nos instintivamente as vibrações mentais e demonstrava temer o contato espiritual conosco. Ela sabe que ela está errada. Ela sente que os mentores estão ali, mas ela não quer conversar com eles porque sabe que está equivocada. Ela tem receio de conversar com os bons espíritos. O benfeitor explicou-me que poderia constrangê-la a ouvir-nos, obrigando-a a submeter-se sem reservas à nossa influência. Então vejam que Sidônio explicou para André Luiz, se eu quiser, eu forço ela a me ouvir. No entanto, semelhante atitude de nosso lado implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Eles não fazem isso, eles não forçam, mesmo podendo, eles não forçam, porque aí a pessoa perde a lição e influencia no seu livre-arbítrio também. O mais importante é que ela aprenda a lição de se afastar dos bons espíritos, para que ela não repita o erro. Isaura, no fundo, era a senhora do próprio destino, livre-arbítrio, e na experiência íntima dispunha do direito de errar para melhor aprender. Quantas vezes a gente faz isso, né? Erramos para melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Experiência de vida. Ali estava a fim de ajudá-la, quanto possível, na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la a atitudes com que ainda não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem, que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Olha a sutileza da lição. Os espíritos superiores não forçam a nossa contribuição, não obrigam que a gente mude de vibração. Eles convidam e a pessoa precisa querer de forma espontânea, porque se for forçado, ela não se dedica. Isso acontece aqui no plano físico, quando você tenta forçar um trabalhador, ele não vai se dedicar. Jesus quer servidores livres, contentes, otimistas. A pessoa tem que querer auxiliar, querer fazer parte do grupo de atividades, de serviços, de trabalho, de caridade. Então tem que ser espontâneo, eles não forçam. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora efetivamente detinha extensas possibilidades no serviço aos semelhantes. Como eu já disse, ela era uma trabalhadora, tinha muita capacidade, muito conhecimento e muita boa vontade. Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alta. As possibilidades no serviço aos semelhantes, então, só se perdem por nossa vontade. A gente tem que querer. E eles deixam a gente errar até que compreenda a necessidade de não mais cometer os equívocos. Sabia a saciedade que o marido não lhe era propriedade exclusiva, que o ciúme tresloucado só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do mestre exortava os aprendizes ao perdão e ao amor, para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros fundos da estrada. Então Isaura sabia o que ela tinha que fazer. Ela sabia que o caminho do ciúme, da cólera, era ruim para ela e que ela devia aprender com Cristo a perdoar e a amar. Ela sabia de tudo isso. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio.
Percebam como eles têm paciência conosco. A gente cai várias vezes, a gente erra semanalmente, mas eles têm a mesma paciência de nos atender quando a gente retorna para eles. Só que precisamos querer. Eles deixam a gente se entregar ao que a gente quiser. E quando a gente volta a sintonizar com eles, eles estão lá para nos atender. Isso não significa que a gente pode fazer o que a gente quiser e depois voltar para eles. Não. Cada vez que a gente cai, a gente está se prejudicando. Cada vez que a gente cai, a gente demora para voltar. Então, apesar da paciência deles, do amor, da presença, eles vão deixando a gente sintonizar com quem a gente quiser, fazer o que a gente quiser. Até que chega um momento que a gente pode perder por completo essa assessoria dos bons espíritos. Por isso a importância de lutar constantemente contra as más inclinações. Depois de pacientes elucidações, Sidônio concluiu num sorriso melancólico: educação não vem por imposição. Olha que frase! Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. De novo, a obra nos traz o ensino do livre-arbítrio e que nós somos construtores do nosso futuro, feliz ou infeliz. Educação não vem por imposição. A gente pode forçar uma criança a assistir à aula, mas a real educação é quando ela voluntariamente deseja aprender. Principalmente nós, adultos, que não precisamos mais dos pais obrigando a estudar, obrigando a melhorar, obrigando a fazer o bem. A gente tem o livre-arbítrio já totalmente formado pela vida adulta. Então cabe somente a nós elevarmos-nos ou cairmos. A esse tempo, acompanhávamos a senhora Silva, Isaura, fora do corpo de carne, a fugir de seu domicílio para a via pública. Olha só. A dona Isaura desdobrava e saía de casa. Estugou o passo até encontrar velha casa desabitada, a cuja sombra se lhe depararam dois malfeitores desencarnados, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual de que se convertera em devotada servidora. Isaura é devotada servidora, mas mesmo assim sai da sua casa, desdobrada pelo sono físico, e vai para uma casa abandonada onde tem dois malfeitores desencarnados. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Olha como o trabalho na casa espírita não garante que a gente não caia, não garante que a gente busque o erro. Isaura era uma servidora devotada e estava buscando uma casa abandonada com dois malfeitores, enquanto seu corpo repousava. É evidente que a esperavam com o propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento. Os dois conhecem Isaura, sabem que ela trabalha para o bem e estavam adorando a oportunidade de poder prejudicá-la, inspirar nela os maus pensamentos. Abeiraram-se dela, amistosos e macios, sem se aperceberem da nossa presença. Destaque para esses adjetivos, né? Amistosos e macios, eles fingem que são nossos amigos. Com que então, dona Isaura, disse um dos embusteiros, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão, mentiroso acento de compaixão. Fingem. A senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher? Olha o cuidado para a gente não cair na lábia de espírito embusteiro, que vão atiçar em nós as nossas fraquezas. Ah, meu amigo, clamou a interpelada, visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias e infantis. Olha só, quantas vezes a gente se comporta como crianças. A dona Isaura estava feliz. Ai, finalmente encontrei alguém que me entende. É um embusteiro, é um espírito inferior, é um espírito falso que está enganando ela. E ela, na sua infantilidade, está achando o máximo que um espírito está entendendo ela. É um espírito inferior, que quer o mal dela. Por isso a gente tem que ter humildade, ter cuidado com o espírito que chega elogiando, que chega achando
que vai nos agradar apenas com palavras. Então o Senhor também sabe, ela perguntou, já se identificando com o espírito inferior. Como não? Comentou o interlocutor enfático. Sou um dos espíritos que a protegem e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo. Olha, gente, que perigo, hein? Quantas vezes a gente acha que está ouvindo o espírito protetor, o nosso anjo guardião? Pode ser um espírito inferior fingindo, se passando por alguém que te protege. Kardec ensinou a forma da gente identificar, né, a mentira pelo conteúdo da mensagem. O que eles estão nos aconselhando? Você percebe que não é um espírito protetor coisa alguma. Ele estava ali. Sim, conheço sua situação de mulher ferida no sentimento. Conheço que o seu marido é um perseguidor. A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Provavelmente eles estão mentindo para ela, dizendo que o marido atrai. Olha o perigo da gente ouvir espírito inferior. Muita gente pensa que o espírito, ele é superior apenas pelo fato de estar desencarnado e acredita em tudo que ele diz. Eles estão mentindo para Isaura. Dona Isaura, em lágrimas, confiou-se ao fingido amigo. Sim, gritou molestada, esta é que é a verdade. Sofro infinitamente, não existe neste mundo criatura mais desventurada que eu. Olha o vitimismo, olha como ela se deixa levar por essas exclamações de vítima, que ela é a mais sofredora, que o marido dela está traindo, e é tudo uma mentira de espíritos inferiores. Reconheço, acentuou o loquaz perseguidor, reconheço a extensão de seus padecimentos morais, vejo-lhe o esforço e o sacrifício, e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces, nas sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Olha como ele é mau. Ele está chegando ao ponto de dizer que o marido é falso, faz orações, frequenta o centro espírita, mas está mentindo, está enganando ela. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentam o lar. Olha como ele está plantando uma sementinha de discórdia no coração de Isaura, dizendo que o marido, no momento da oração, está pensando nas outras senhoras. Olha como eles alimentam nossas fraquezas, o ciúme de Isaura. Envolvendo a médium imprevidente na melifluidade das frases, aduzia: é um absurdo, dói-me vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. Vejam como ele sabe usar as palavras, né? Acusando o senhor Silva de tudo que é crime, acusando ele de uma imoralidade que ele não comete, e a dona Isaura acreditando em tudo. Temos que ter muito cuidado. Vejam que André Luiz já descreve ela como médium imprevidente, ela não vigiou, ela não tomou cuidado. É isto mesmo, confirmava a pobre senhora, qual se for andorinha delicada, portadora de importante mensagem, repentinamente presa num tabuleiro de mel. Olha que figura interessante, né? Presa ali naquela falácia, como um pássaro preso no mel. Estou rodeada de gente desonesta, nunca sofri tanto. Indicando o quadro triste, Sidônio informou-me. Antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher para, em seguida, lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. Veja o plano das trevas. Eles querem primeiro derrubar a Isaura para depois impedir que ela seja missionária, trabalhadora, servidora. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Olha o alerta. Ciúme e egoísmo. Cuidado, médiuns. Cuidado, trabalhadores da casa espírita e de qualquer templo religioso. Cuidado com o ciúme e com o egoísmo, porque são portas abertas à obsessão. Pelo exclusivismo afetivo, a médium, nesta conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Notem que eles não são obsessores dela, eles são inimigos do trabalho espiritual que ela faz. Eles são adversários do bem,
adversários do espiritismo, adversários da reunião mediúnica que liberta, dos trabalhos sociais da casa espírita. Aqueles dois são espíritos que lutam contra o bem, não são exatamente inimigos de Isaura, mas estão tentando derrubá-la porque ela faz parte da casa espírita. Deixando transparecer imensa tristeza, acrescentou: repara. O inteligente obsessor abraçou a senhora, parcialmente desligada do corpo físico, e prosseguiu: Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos, e os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Aqui outro alerta, né? Cuidado com as palavras melodiosas, com os elogios, com essa língua de mel que muitos deles apresentam. Cuidado, porque espírito protetor mesmo, de verdade, ele não vai ficar te bajulando, não vai ficar dizendo que ele é um verdadeiro amigo seu. Não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido infiel. Abstenha-se de receber-lhe o séquito de companheiros hipócritas, interessados em orações coletivas que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. Tá vendo como é fácil identificar que não é um espírito protetor? É pelo conteúdo da mensagem. Um espírito protetor não ia falar, jamais, que alguém que busca orações está buscando uma palhaçada inútil. Quem que usa esse tipo de expressão? É espírito superior? Então vejam que Dona Isaura tem toda a condição de perceber que os espíritos que estão ali aconselhando ela são espíritos inferiores. Não são espíritos protetores de verdade. Eles estão dizendo para ela: pare de receber as pessoas que pedem oração. É um esforço inútil, é uma palhaçada. Só aí ela já poderia: epa, esse espírito que está aqui não é um espírito bom. Está usando esse linguajar. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. Olha só. Nós temos total capacidade de perceber essa entidade não é boa. Ela está dizendo que o exercício da mediunidade é perigoso. Está dizendo que eu não devo me entregar à mediunidade. É o oposto. Então dá para perceber pelo conteúdo. A médium invigilante, ou seja, não percebeu porque está invigilante, arregalou os olhos, impressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras ouvidas, e gritou: aconselhe-me, espírito generoso e amigo, que tão bem me conhece o martírio silencioso. Notem que ela somente está se associando a ele porque ele concorda com ela. As outras pessoas que estão sintonizadas com o bem devem falar para ela: Dona Isaura, para com isso, seu esposo é uma pessoa boa, ele não está te traindo. Aí ela não quer ouvir. Mas o espírito trevoso que fala o que ela quer ouvir, ela fecha os ouvidos para os conselhos, para as obras de Kardec, para a lição que a gente aprende nas obras complementares, de não ouvir espírito bajulador, de prestar atenção no conteúdo da mensagem. Ela decide ignorar tudo isso para dizer que ele é um espírito protetor, só porque ele disse o que ela quer ouvir. Ela quer ouvir que o marido trai. Por quê? Ela traz essa fraqueza, essa paixão do ciúme. Então, como o espírito está alimentando isso nela, ela está adorando, está esquecendo tudo que aprendeu na casa espírita e pedindo conselho para um espírito inferior. O interlocutor, na intenção de destruir a célula iluminativa que funcionava com imenso proveito no santuário doméstico da jovem senhora, assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia: antes da gente ver o que ele falou, olha só, o objetivo é destruir a célula iluminativa que ela tem na casa dela, porque ela ajuda as pessoas na casa dela. Ela cura obsessões na casa dela, na casa espírita. O santuário doméstico dela é para o bem. E ela, assediada, decidiu cair na lábia adocicada do espírito obsessor. E ele disse: a senhora não nasceu com a vocação do picadeiro. Não permita a transformação de sua casa em sala de espetáculo. Facilmente
dá para perceber, né? Que é espírito trevoso. Está dizendo que o exercício da mediunidade é um circo, um espetáculo, e que ela não é uma palhaça, ela não é um funcionário de picadeiro, de circo. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades. Ela tem uma mediunidade incrível, e as pessoas falam, você tem uma mediunidade muito boa para trabalhar. Ele está dizendo, esse povo exagera, precisa ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente. Ele está querendo afastar ela do trabalho mediúnico, dizer que ela só vai desenvolver mediunidade mais para frente, não agora, sendo que ela está pronta, já está trabalhando. E envolvendo-a nos pesados véus da dúvida, que anulam tantos trabalhadores bem-intencionados, olha o alerta nesse pequeno parágrafo, nessa pequena frase. Quantos médiums ficam com dúvida da sua mediunidade e param de trabalhar, anulam suas faculdades por conta da dúvida, ouvindo o espírito trevoso, o espírito inferior, que fala, a sua mediunidade é ruim, a sua mediunidade não vale nada, isso é animismo, você não está ouvindo espírito nenhum. E aí o médium é verdade, eu sou perturbada, eu não vou mais ser médium. Já meditou bastante na mistificação inconsciente? Está convencida de que não engana os outros? É indispensável acautelar-se. Olha como ele é um pseudo-sábio, né? Um espírito que conhece a doutrina espírita e está usando da doutrina para acabar com o trabalho mediúnico. Ele está usando uma insegurança que muitos médiums têm. Ele está dizendo para Isaura, você tem certeza que a sua mediunidade não é mistificação? Você tem certeza que a sua mediunidade não é animismo? Que é você influenciando na comunicação? Ele está pondo a sementinha da dúvida na Isaura. Para ela achar, eu mistifico, eu tenho muito animismo, eu vou parar com a atividade. Se estudar a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta percentagem dos produtos de seu próprio cérebro e de sua sensibilidade, agitada pelas exigências descabidas das pessoas que lhe frequentam a casa. Olha como o espírito obsessor é inteligente. E eu vejo que muitos dirigentes também caem nessas armadilhas, porque passam a acusar os seus médiuns de fazer isso. Eu já participei de reunião mediúnica e de reunião pós-mediúnica, em que o dirigente começa a esculachar os médiuns, dizendo isso aqui, vocês são tudo anímicos, né? Estão manifestando somente o produto do próprio cérebro, as mensagens não têm teor e conteúdo nenhum de elevação, de complexidade. Então vejam que eles pegam também os dirigentes para colocar a sementinha da dúvida nos médios e acabar com o trabalho. Aquele obsessor está dizendo para Isaura, é tudo fruto da sua cabeça. Você não está ajudando ninguém, pelo contrário, você está atrapalhando. Se você estudasse espiritismo mesmo, você ia ver que a sua comunicação, na verdade, é de espírito inferior e não de mentor, sendo que basta a Isaura analisar o conteúdo da mensagem dos mentores da casa para perceber que são sim espíritos elevados, que quem é inferior é esse aí que está falando que o trabalho dela não serve. Olha a importância do estudo, olha a importância da gente ouvir isso, de estudar isso, para não sermos esses médiuns que caem na falácia de espíritos trevosos, muito inteligentes, espíritos muito inteligentes, que com argumento convencem o médium que ele não serve para o trabalho. Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio, para que ela ache que não está conversando com ninguém. Não creia em possibilidades que não possui. Trate de preservar a dignidade de sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando-a à triste aventura do ridículo. Ele está plantando na cabeça da Isaura que o marido está usando a mediunidade dela para fazer ela ridícula aos olhos dos outros e
traí-la com outras mulheres. Ele está sendo um obsessor puro aqui. E ainda plantando a dúvida sobre a mediunidade dela e que ela não deveria fazer isso na própria casa. A pobre criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror aquela conceituação do assunto. Espantado com a passividade de Sidônio ante aquele assalto, enderecei-lhe a palavra respeitoso, porém menos tranquilo. Não será razoável defendê-la? André Luiz ficou desesperado porque viu como o espírito obsessor era inteligente, como ele tinha conhecimento do espiritismo, como os argumentos dele certamente trariam dúvida para Isaura. E aí ele pergunta: Sidônio, vamos ajudar. Ele sorriu compreensivelmente e elucidou: todavia, que fizemos há poucas horas no culto da prece e do socorro fraternal, se não prepará-la à própria defensiva? Eles já ajudaram. Ela acabou de participar de uma mediúnica em que foram dados conselhos para ela não cair. Trabalhou mediunicamente conosco, ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo enfermiço. Ela acabou de ouvir as lições que o egoísmo pode fazê-la cair. Colaborou decidida para que o bem se concretizasse a ela própria. E ela própria emprestou-nos os lábios a fim de ensinarmos princípios de salvação em nome do Cristo, ou seja, ela foi médium para falar da palavra de Cristo. Eles já ajudaram. É o livre-arbítrio dela que está se associando a essas entidades. Ela deveria confiar-se a Cristo. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor. Então vejam, ela teve um ataque de ciúmes porque o marido estava dando conselhos para algumas damas que pediram ajuda. Olha o cuidado que a gente tem que ter com ciúme, com egoísmo. O marido estava trabalhando num sentido espiritual, numa casa espírita, numa atividade espiritual de caridade, e ela ficou com ciúme das mulheres. Perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se inerme a entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Ou seja, repetindo o que a gente falou mais cedo, né? Ela está com sentimentalismo e eles exploram isso nela. Fez significativo gesto, apontando os malfeitores desencarnados e explicou: estes companheiros atrasados procedem com os médiuns à maneira de ladrões, que depois de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnotizam-no e obrigam-no a tomar-lhes o lugar, compelindo-o a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Olha a comparação que ele faz. O espírito pseudo-sábio que quer enganar os médiuns é como um ladrão que rouba a casa, depois acorda o dono, hipnotiza o dono e fala: você que é o ladrão. O ladrão é você. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e depois, com sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam-na a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Por isso que eu disse, eles são inteligentes, têm toda uma estratégia. Primeiro derruba, cria dúvida, tira a harmonia da pessoa, tira a tranquilidade e depois diz que foi a própria pessoa que cultivou isso e fez todo o trabalho. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir. Eu falei aqui, muitos médiuns colocam dúvida nas suas faculdades e param de servir, menosprezando as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. É um verdadeiro puxão de orelha para todo médium essa página, esse capítulo, esse estudo de hoje. Puxão de orelha para o médium que desistiu, que ouviu as entidades infelizes, que ouviu as próprias inseguranças e parou de trabalhar para o bem. Mas não há recurso, inquiri sensibilizado, de afastar semelhantes malfeitores? Sem dúvida, elucidou Sidônio bem-humorado. Em toda parte existe contenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudiciais, mas na intimidade de nossa tarefa
que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a ferida? Olha que pergunta. Ele está dizendo, em todo lugar as pessoas usam da força para afastar outras pessoas, outros espíritos. Mas eu não quero espantar moscas, eu quero curar feridas. Ele poderia espantar os dois, mas ele não faz, porque ele precisa curar na Isaura, para que a Isaura não atraia aqueles dois. Sorriu enigmático e prosseguiu. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do medianeiro, entre encarnados e desencarnados, deve aproveitar em benditas experiências, e não nos compete subtrair o ensinamento ao aprendiz. Percebam como os espíritos superiores agem como verdadeiros pais maduros com os filhos, porque um pai maduro, ele não simplesmente tira a dor do filho, ele deixa o filho sentir algumas dificuldades para aprender. Não estou dizendo que um pai deve deixar o filho sofrer, porém tem situações de incômodo que é preferível deixar a criança aprender com aquele incômodo. O espírito age assim com a gente, o espírito superior, o mentor. Ele deixa, às vezes, a gente se vincular com entidades infelizes para a gente tomar uma lição. Quantas lições a gente aprende com a nossa própria conduta. Eles estão ali para nos ajudar, eles estão ali para nos acolher, mas eles deixam a gente chegar até um certo ponto, onde a gente vai receber uma lição valiosa. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvidos a histórias que lhe lisonjeiem a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Que frase! Ele está explicando para André Luiz. Nós deixamos o médium que se deixa levar pelo elogio, colocando ele mesmo acima do trabalho. Quando o médium faz isso, a espiritualidade deixa, porque o médium demonstra que não está pronto. O médium que se coloca acima do trabalho, ele está num personalismo inferior, valorizando mais o fenômeno, valorizando mais a si mesmo do que o serviço do plano divino. Isaura era médium, trabalhadora da casa, mas estava dando ouvidos a espíritos que elogiam ela, que apoiam no que ela acha que é certo, que apoiam no sentimento de ciúme que ela carregava. Que sirva de lição mais uma vez. Toda vez que a gente se coloca acima da atividade, acima do trabalho, acima do serviço do bem, porque nós somos especiais, porque nossa mediunidade é incrível, porque eu sou muito estudioso, eu tenho muito conhecimento, eu sei fazer palestra, eu sei comentar livros de página, eu sei fazer um estudo bem feito e todo mundo gosta. Personalismo inferior, acima do serviço que não é nosso. O serviço não é nosso. Aqui é uma lição para o médium, mas serve para todo trabalhador de casa espírita, de templo religioso. Não se coloque acima do serviço divino. Se fizer, a espiritualidade deixa. Porque você está voluntariamente se colocando acima no seu personalismo inferior. Nessa posição, demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de elevar-se, porque depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais evoluídos que tudo fazem inutilmente pelo reerguer no caminho. Olha o que ele está dizendo. A espiritualidade deixa esse médium, deixa esse trabalhador seguir o caminho que ele quiser, atendendo espíritos inferiores, mas vai chegar um momento que esse médium, que esse trabalhador não vai mais conseguir sintonizar com os irmãos mais evoluídos, porque eles vão se afastar. Eles deixam a gente seguir e vai observando. Se a gente se arrepende sinceramente, se a gente volta para o bom caminho, se a gente implora perdão para eles pelo erro que a gente cometeu e volta a trabalhar no bem, eles voltam para a gente. Mas se a gente se deixa levar e prioriza o personalismo, eles vão se afastar de vez. Então, cai vibratoriamente no nível moral a que se ajusta.
convive com entidades cujo contato prefere e acorda mais tarde, verificando as horas preciosas que desprezou. Não é isso que a gente viu na segunda obra que a gente estudou? Na verdade, na segunda obra da coleção, que são os mensageiros que voltam para o plano espiritual, tristes, porque viram o tempo que perderam, como médiuns que foram para o bem, mas que acabaram utilizando para o personalismo. Voltam depois percebendo o tempo perdido, as horas preciosas, e aí lamentam pelo tempo que perderam na Terra. Alerta de novo para todos nós, não deixemos nossa vibração cair, nos colocando acima do trabalho, acima da atividade, nos colocando como privilegiados por sermos trabalhadores. O trabalho vem primeiro, a gente é mero servidor, que é inspirado por bons espíritos, e não podemos perder essa inspiração, nos colocando em primeiro lugar. A esse tempo, o obsidente de Dona Isaura afirmava-lhe para o orador: estude a senhora o próprio caso, consulte cientistas competentes, leia as últimas novidades em psicanálise e não perca sua oportunidade de restauração sob pena de enlouquecer. Então vejam que o Espírito está falando só de ciência humana, para ela esquecer a ciência espírita. E comentava sacrílego: falo-lhe em nome das esferas superiores, na qualidade de amigo fiel. Cuidado com as entidades que se auto-intitulam amigas e protetoras. Sim, compreendo, concordava a interlocutora tímida e desapontada. Nesse momento, Sidônio abeirou-se do grupo e fez-se visível para Dona Isaura, hipnotizada pelos perseguidores, e a médium registrou-lhe a presença com alguma dificuldade, exclamando: vejo Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. Então vejam que Sidônio deixou até certo ponto. Chegou o momento que ele apareceu para eles. O verboso obsessor, que de maneira alguma percebia a nossa vizinhança, em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha, zombou franco: nada disso, a senhora nada vê, é pura ilusão. Abandone o vício mental para furtar-se a maiores desequilíbrios. Olha como ele é inteligente. Ele sabe que o mentor está ali, mas ele ainda está tentando convencer Isaura. Isaura, você está vendo coisas. Olha só, é um espírito desencarnado, dizendo para um espírito encarnado: você está vendo coisa. Você não está vendo espírito coisa nenhuma. Você não está vendo mentor. Você vai piorar se você achar que está vendo essas coisas. Sidônio voltou algo triste e informou-se em rebuços. Desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme, tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de compreender-me, mas poderemos socorrê-la de outro modo. Então, de fato, ela ouvia o obsessor, ela sequer ouvia os conselhos de Sidônio, mas ele diz que tem uma forma de ajudá-la. Em volitação rápida, no que foi seguido por mim, encontrou o marido da medianeira numa reunião instrutiva, junto de vários amigos espirituais. Percebam a diferença, hein? Tanto Isaura quanto o Silva estão desdobrados pelo sono do corpo físico. Os seus espíritos estão desdobrados, estão no mundo espiritual, enquanto seus corpos repousam. Isaura saiu de casa e foi para uma casa abandonada conversar com 2 obsessores. O Silva foi assistir uma instrução, foi assistir uma aula, se reuniu com vários amigos espirituais. Olha a diferença, a gente que escolhe o destino quando dorme e vai para o lado de lá. O Silva, então, estava junto de vários amigos espirituais. Sidônio recomendou-lhe que ele tomasse o corpo físico, voltasse para o plano físico, despertasse no corpo para auxiliar a esposa em dificuldade. O irmão Silva não hesitou. Em breve, regressava à câmara conjugal, reapossando-se do veículo denso. Despertou no plano físico. O corpo da senhora, ao lado dele, arfava em reiteradas contorções, acorrentado a indizível pesadelo. Vejam que Isaura, a gente estudou ontem, né, no Livro dos Espíritos, o que é o sonho, o que é o sono. A Isaura estava se contorcendo num pesadelo porque estava vinculada a espíritos inferiores no plano espiritual. Dócil à influenciação de Sidônio, procurou despertá-la, sacudindo-lhe o busto delicadamente.
Isaura, em copioso pranto, retornou ao campo carnal sem detença, abrindo os olhos assustadiços. Oh, como sou infeliz, bradou angustiada. Estou sozinha, sozinha. Então vejam, a partir do momento que seu Silva sacudiu a esposa e ela despertou, o espírito dela, que estava lá dialogando com aqueles dois obsessores, deve ter sido sugado para perto do corpo, para voltar para o corpo. E aí deve ter desaparecido na frente dos obsessores, que devem ter reclamado, né? Mas ela voltou para o corpo, despertou, estou sozinha. Sidônio, quase incorporado ao marido complacente e bondoso, levava-o a falar construtivamente. Sidônio inspirou o Silva. Lembra-te, querida, de nossa fé e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais. Então, ela está praticamente sendo doutrinada por Sidônio, utilizando o Silva, o marido dela. E ela disse, nada disso, retrucou irritada. Como assim? Tornou ele paciente. Não temos sido tão amparados pela tua própria mediunidade? Nunca, nunca, protestou a pobre senhora. Tudo é uma farsa. As mensagens que recebo são pura atividade de minha imaginação. Tudo é expressão de mim mesma. Olha como ela caiu na lábia do obsessor. É tudo animismo. Eu não tenho mediunidade. É tudo da minha cabeça. Mas ouve, Isaura, aduziu o esposo sorrindo. Jamais foste mentirosa. Já sei. Caíste nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível. Mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento. Então vejam que Sidônio já revelou para Silva, ó, tem dois espíritos aí que pegaram a Isaura e estão colocando na cabeça dela que você é infiel, por causa do ciúme que ela sente. Ele já sabe de tudo, porque estava inspirado por Sidônio. Nesse momento, Sidônio voltou-se para mim, André Luiz, e lembrou. Penso, André, que já assististe à fase culminante da lição, e esta conversa agora seguirá até muito longe. Com o milagroso concurso das horas, pacificaremos a mente da servidora respeitável, mas exclusivista e invigilante. Volta ao teu círculo de trabalho e guarda o ensinamento desta noite. Que legal, né? Sidônio está dizendo, André, agora o diálogo vai se estender, porque o Silva, inspirado por Sidônio, vai dar uma aula para Isaura de que ela caiu nas malhas dos espíritos inferiores por conta do ciúme dela. Eles vão pacificá-la, mostrar que ela é uma boa servidora, mas foi invigilante, foi exclusivista, pensou nela primeiro. Pode seguir seu caminho, André, você já pegou a lição principal, que é o cuidado que a gente tem que ter, né? Profundamente tocado pelo que vira, agradeci e afastei-me. E assim encerramos o capítulo 16 com muitas lições. O estudo de hoje é muito importante. Mande para algum amigo, para algum conhecido que seja médium, porque todo médium precisa ouvir o que foi dito aqui na leitura da obra. Porque todo médium é atacado, colocam-se dúvidas, muitas vezes por ele mesmo, mas especialmente pelos inimigos espirituais da casa espírita, do terreiro, do templo em que ele trabalha mediunizado. Que sirva de lição para todos nós, não somente médiuns, mas trabalhadores da casa espírita. Não nos coloquemos acima do trabalho. Não deixemos que o nosso personalismo inferior fique acima do serviço cristão. Lembremos-nos de que o trabalho é de Cristo e que nós somos colaboradores sem qualquer luz. Não temos nada de especial. Temos somente a boa vontade, que é aproveitada pelo Cristo e potencializada pelos bons espíritos. Porque se dependesse só de nós, o trabalho não sairia do chão. São eles que utilizam as nossas mãos, utilizam a nossa boa vontade e permitem que o trabalho se estenda. Sem eles, o nosso trabalho cai por terra. E para continuar com eles, precisamos abandonar o personalismo inferior, o egoísmo, o orgulho, o ciúme, a cólera e não nos colocarmos acima da proteção divina, nem da atividade, nos preocupando apenas com o fenômeno. Busquemos, sim, o autoaperfeiçoamento, a dedicação ao serviço de forma sincera, a fim de ter esse auxílio da espiritualidade superior
que está sempre conosco, mas respeita nosso livre-arbítrio quando a gente decide abandoná-los e ouvir muitas vezes espíritos inferiores e espíritos que atiçam em nós o nosso personalismo, a nossa vaidade. Encerramos assim esse estudo agradecendo a todos que nos acompanham e pedindo à espiritualidade, essa mesma espiritualidade responsável pela divulgação, mas também pelas atividades mediúnicas, para que possam envolver e abençoar a cada um dos que nos escutam. Abençoar também os seus familiares, as suas casas, as suas mentes, para que abandonem velhos hábitos, abandonem a sua inferioridade, as suas paixões e possam ser servidores úteis, servidores ideais, em que a boa vontade, em que a busca pelo bem, a sintonia com a espiritualidade superior permite a continuidade das atividades. Pedimos que essa espiritualidade nos abençoe e nos envolva, seguindo a Cristo Jesus, o nosso Mestre maior, o nosso governador, para que Ele jamais deixe de enviar esses espíritos tão superiores, mais velhos, mais experientes do que nós, a fim de que possam nos guiar os passos. Da nossa parte, que possamos sintonizar com eles, abandonando os nossos vícios, as nossas paixões, os velhos hábitos cultivados por tantos milênios, e que eles tenham paciência conosco, para que possamos regressar ao bom caminho sem perder essa intenção de fazer o bem e de nos melhorarmos aqui na Terra. Aproveitemos a oportunidade reencarnatória para servir, para trabalhar, para estudar e nos aperfeiçoar, a fim de que sejamos um dia servidores elevados da senda do Cristo, auxiliando outros irmãos, inseguros como nós hoje somos. Muito obrigado, amigo Jesus, e que a tua luz se estenda sobre toda a terra, nos auxiliando nesse momento de transição, de mudança, especialmente de mudança íntima nos corações e nas mentes da humanidade. E que Maria Santíssima, Mãe das Mães, possa estender o seu manto sagrado por sobre toda a terra, resgatando os mais necessitados e os que mais sintonizam com o crime e com o vício, a fim de que despertem o quanto antes e recebam uma nova oportunidade de seguir na terra no momento da separação do joio e do trigo. Graças damos, Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.